Olá, pessoal! O assunto do status de hoje é obesidade e cirurgia bariátrica. Vamos conversar com o Dr. Luciano Santos, ele que é especialista em cirurgia bariátrica. Muitos jovens e adolescentes estão acima do peso e a obesidade é uma doença. Também vamos ter o depoimento de um paciente dele que fez essa cirurgia e que leva hoje uma vida muito mais saudável. É o Christian Araldi. Na verdade é uma doença, né? Que a gente tenta lutar e não interpretar dessa forma. Porém, chega em algum momento que amigos vão fazendo a cirurgia, tu vai verificando que tu não consegue mais comprar uma roupa, tu não consegue se locomover direito, tudo é cansativo. Eu ainda não tinha problemas de saúde, mas acredito que estava muito próximo. Era uma situação que eu precisava fazer e precisava mudar de vida. E dali para frente, após a cirurgia, porque ela é apenas um procedimento, né? Então depois depende de nós. A forma que a gente vai atuar dali para frente é que vai dizer o sucesso ou não da cirurgia. Nesses 30 meses, 31 meses, eu consegui eliminar 77 quilos mais ou menos. É uma vida totalmente oposta, muito diferente. Aonde eu consigo me locomover super bem, uma disposição diferente, faço algumas atividades que eu não fazia antes, para trabalhar muito melhor. A questão pessoal, a autoestima é diferente. A questão de tu poder ir numa loja comprar uma roupa que antes tu não conseguia. Então são várias situações que te atraem, né? Acredito que a cirurgia melhorou a minha vida 99%. Que não tenha medo, que tenha coragem e faça o procedimento, porque a ideia dali para frente é uma vida nova, 100% melhor. Doutor, seja bem-vindo no status de hoje. Muito obrigado, Alessandra. É uma satisfação te receber aqui, uma satisfação prestar esse serviço à comunidade. Doutor, primeiro eu queria que tu falasse sobre a obesidade, né? Porque é isso que leva a uma cirurgia. Como é que hoje se define quem é obeso e quem não é? Os critérios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, inclusive comemoramos neste ano 25 anos da realização da primeira cirurgia bariátrica no Rio Grande do Sul. Nós temos uma sociedade fundada no Brasil e temos uma sociedade no mundo que cuida realmente da obesidade. A obesidade é um problema extremamente grave, Alessandra, e nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Precisamos de muitas campanhas, precisamos da colaboração de todos para nós pensarmos que realmente tratamos de uma epidemia mundial e que vem tomando conta, assolando a vida de todas as pessoas. Infelizmente, agora nessa época de pandemia, nós temos visto que as pessoas têm aumentado muito de peso. Os pacientes obesos são pacientes mais susceptíveis a serem acometidos pela Covid-19 e isso acaba causando complicações, levando esses pacientes com mais grandeza para as UTIs e, infelizmente, acaba acarretando um número de óbitos muito elevado. Foi bom que tu colocaste, né, justamente essa questão da pandemia, que era uma das questões que a gente ia conversar, porque as pessoas ficaram mais em casa, acabaram ficando mais ansiosas, comendo mais. E a obesidade está tendo graves problemas com a Covid mesmo, né? E como é que a pessoa pode buscar, então, o tratamento ou até o antes de se tornar obeso? O que ela pode fazer para não chegar a esse nível? Interessante a tua questão. Primeiro que nós precisamos definir, fizeste essa pergunta antes, quem é obeso? Quando é que nós consideramos alguém obeso? A obesidade ela é definida por um padrão pela Organização Mundial da Saúde. Todo paciente que atinge um índice de massa corpórea acima de 30 quilos por metro quadrado. Como é que eu faço esse cálculo? Como é que nós fazemos, Alessandra, o cálculo do IMC? É uma relação, é uma razão entre o peso e a altura. Nós pegamos então o peso, vamos sugerir 100 quilos. Uma pessoa de 1,60 m com 100 quilos, ela pega esses 100 quilos e multiplica o quadrado da sua altura. Então ela vai pegar 1,6, né, ou 1,60 vezes 1,60, vai pegar esse resultado, esse número 100 vai dividir pelo quadrado da altura. Isso vai resultar no IMC. Os pacientes ou os indivíduos que possuírem um índice de massa corpórea acima de 30 são considerados obesos. A obesidade ela tem vários graus, ela tem grau 1 em especial, grau 2 e grau 3.
O grau 1 é o paciente que tem, ou o indivíduo que tem entre 30 e 34 quilos por metro quadrado. Essa é a obesidade grau 1. O paciente que atinge 35 quilogramas até 39 é o obeso grau 2, que quando acometido por algumas doenças que são associadas a essa obesidade, e aí eu cito diabetes, gordura no fígado, apneia do sono, transtornos metabólicos outros, enfim, uma infinidade de outras doenças, hérnia de disco, ovários policísticos na mulher, infertilidade. Esses problemas estão extremamente relacionados a complicações no futuro e por isso nós passamos então com critérios a indicar cirurgia bariátrica para esses pacientes. Quando esse resultado, quando esse número do IMC for superior a 40, independentemente do número de comorbidades que nós chamamos, que são doenças que vêm junto com a obesidade, esses pacientes eles têm indicação para a cirurgia. É claro que nós precisamos observar critérios de idade, né? E conversávamos antes aqui nos bastidores, que a criança tem aumentado muito o peso no Brasil e no mundo. Os adolescentes eles têm incrementado muito essa questão do peso no Brasil e no mundo. As campanhas midiáticas para a alimentação, para os fast foods, eles são cada vez mais apelativos. Então nós precisamos combater já desde a infância, Alessandra, sob o ponto de vista que nós não vamos dar conta de operar e também cirurgia não resolve tudo. É importante que todos saibam que a cirurgia não resolve tudo. Há indicações e critérios, mas nós precisamos realmente comemorar antes o que esse paciente ele traz consigo na sua história, as relações de afetividade, de consanguinidade, os componentes do meio ambiente, a cultura alimentar, porque tudo isso precisa ser mudado num paciente que tem indicação de cirurgia. Porque o ponto de vista ele parte de uma equipe multidisciplinar. Não é simplesmente a cirurgia ou o ato cirúrgico que vai resolver. Claro. É preciso uma equipe muito interativa para que nós realmente tenhamos o resultado positivo na indicação da cirurgia. Uma dúvida que me ocorreu aqui agora. Além do IMC, tem também idade para isso? Porque como nós falamos, os adolescentes, os jovens, as crianças estão ficando obesas muito novas. É verdade. E aí tem que esperar crescer, tem que esperar esticar, tem que esperar emagrecer. O que faz com essa gurizada? Então pensar numa cirurgia num adolescente hoje é nós pensarmos que nós vamos comprometer de alguma forma o futuro deste adolescente. Porém, se nós temos um menino já diabético, com artropatias severas, com doenças que provavelmente vão levar a vida dele ao cabo de alguns anos, eu preciso melhorar ou incrementar a vida desse menino. Então, avaliação pediátrica, avaliação endocrinológica, avaliação pneumológica, avaliação cardiológica, consentimento dos pais, a interação com a equipe, isso leva muitas vezes à solução realmente que é cirúrgica, Alessandra. É o mais indicado. E precisamos recorrer a esse tipo de tratamento, uma vez que, se nós não fizermos isso de forma responsável, nós podemos sim atalhar a vida de uma criança que poderia ter um futuro melhor. Mas é claro, tudo com critério, com muito bom senso e com muita ciência. O que tu tens que entender é que a obesidade ela é uma doença e os riscos dela são muito maiores do que a cirurgia, né, doutor? É claro. Então, assim, me fala um pouquinho sobre a tua equipe, como é que vocês preparam esse paciente, como é que também é o pós-operatório, porque como tu disseste, né, não dá para chegar aqui, dizer vamos fazer a cirurgia, vamos fazer e tá resolvido o problema. É claro. Não é assim, não existe milagre. Não existe milagre, nos livros tudo é muito bonito, está tudo muito bem escrito, mas na prática é bastante delicado. Então nós trabalhamos, nós envolvemos sentimento, nós envolvemos a família, nós envolvemos os parceiros, nós envolvemos os filhos, nós envolvemos os pais, envolvemos a comunidade onde esse indivíduo ele vive. Esses pacientes eles são recebidos geralmente pelo cirurgião, geralmente por mim. Eu não executo qualquer tipo de procedimento, a não ser que ele passe por toda a equipe. Então ele passa por uma avaliação psicológica primeiro, né? E ele vai para 1, 2, 3, 4, 5 e muitas vezes meses de sessões psicológicas para preparo para realmente ele acontecer a cirurgia desse paciente. Ele vai também para uma avaliação nutricional, ele passa por avaliação pneumológica, ele passa por avaliação cardiológica, se necessário ele passa pelo endocrinologista, se necessário passa pela ginecologista, enfim, é uma tudo gama... muito seguro.
é uma gama de profissionais envolvidos nessa doença que é tão grave, é tão extrema e que está levando e está cerceando o direito de viver de muitos indivíduos, né? De muitos cidadãos. Né? Uma vez que a cirurgia bariátrica hoje é muito segura, com um risco de morbimortalidade, ou seja, com um risco de complicações muito inferiores a 1%, né? Nós falamos hoje de uma realidade de 0,2%, de 0,3%, que é o mesmo nível de complicação de fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, que é a mesma complicação de fazer uma cirurgia de vesícula. Então nós conseguimos pegar um paciente que é, digamos, uma bomba relógio, e nós conseguimos transformar esse paciente, nós conseguimos melhorar a capacidade vital dele, que foi o caso do Christian, né? Com esse depoimento maravilhoso que ele acabou de nos presentear. A cirurgia bariátrica não é uma cirurgia que o paciente vem, contrata, compra a cirurgia, vai para casa e amanhã deita numa cama de hospital. Não. São meses, muitas vezes. Né? São meses, às vezes, que nós levamos para poder realmente dizer que esse paciente está preparado, com o envolvimento da família, né, com a anuência do seu seguro, com os profissionais realmente que estão avaliando, dizendo que esse paciente ele pode, então, ser submetido à cirurgia. E o interessante desse programa é que, na verdade, a gente quer desmistificar o medo que as pessoas têm, né, doutor? Porque os métodos estão muito menos invasivos. E aí nós brincava, é bypass, ou é sleeve, ou é balão? Fala assim rapidamente sobre os métodos que existem hoje, que é a laparoscopia, é isso? Isso. Como é que é? Existem métodos que são quase nada invasivos, né, que são métodos endoscópicos. Mas, enfim, o balão é um dos métodos alternativos para tratamento da obesidade. É realizada, sim, costumeiramente por nós e por muitos profissionais. E a cirurgia por videolaparoscopia, né, que é a cirurgia mais executada hoje em dia, ainda em alguns centros é necessário, principalmente onde se depende do Sistema Único de Saúde, Alessandra. Infelizmente, não há possibilidade de se executar a cirurgia por videolaparoscopia. Então, ainda acontece aquela cirurgia por laparotomia, que significa abrir realmente o abdômen, né, e invadir as vísceras e poder trabalhar realmente diretamente com as mãos. A técnica hoje videolaparoscópica é a técnica muito avançada. Já vivemos um momento da robótica. A robótica é uma realidade no nosso meio, né? Não é uma realidade aqui para nós, Caxias do Sul, mas é uma realidade a nível de estado, né? E logo vai estar chegando aqui. A videolaparoscopia realmente, seja bypass ou seja sleeve, eu acho que é um assunto um pouquinho delicado, mas cada paciente tem uma indicação. O paciente ele tem um desejo, ele tem uma necessidade e o cirurgião ele vai indicar, de acordo com a avaliação que ele passa com a equipe, há uma entrega da proposta de tratamento, seja bypass ou seja sleeve, que são duas técnicas de tantas que existem hoje, mas são duas técnicas muito utilizadas hoje no nosso meio e nós realmente vamos propor. O paciente que tem uma determinada patologia tem mais indicação a um tipo. O paciente que tem uma outra determinada patologia e que em combinação com outras comorbidades, ele tem mais indicação de uma ou de outra. Não adianta vocês falarem com o vizinho que tipo de cirurgia fez, porque cada um tem uma indicação. Por isso que a gente veio conversar com o Dr. Luciano Santos, que é especializado, é uma pessoa comprometida, estudiosa, super indicado para esse tipo de procedimento. Então, doutor, quero te agradecer também muito por ter esclarecido já algumas dúvidas e fica aí o contato dele para quem quer visitá-lo, fazer uma consulta e conversar um pouquinho melhor, né, doutor? É claro. Alessandra, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram e que estão aqui presentes conosco. Eu gostaria de dizer que Caxias do Sul está muito bem munida de profissionais na área da cirurgia bariátrica. Somos um grupo muito forte, somos um grupo coeso. É para isso que nós existimos, para melhorar a vida das pessoas. Perfeito, doutor. E é por isso que eu digo, aqui vocês não estão sozinhos. Vocês têm toda uma reabilitação e um pós-operatório adequado com profissionais que vão cuidar de você. Doutor, obrigada. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Agradeço a todos. Mais uma vez, estarei à disposição sempre. Que bela prestação de serviço. A Bitcom está de parabéns. Está de parabéns por estar aqui agora de forma espontânea, né, chamando um profissional para esclarecer assuntos que são de muita importância e que realmente, pessoal, acreditem, está acometendo uma grande fatia da nossa sociedade, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, do futuro do nosso país e do mundo. Então estarei sempre à disposição de vocês, contem comigo sempre, para mim é um privilégio. Que bom, obrigada gente, até sábado. Obrigado, um abraço.